a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me diz se ainda passa medo de não ser o melhor de mim. Oi, boa noite, Annelise, boa noite, seja bem-vinda. Thomas, boa noite, gente, vão entrando, sejam muito bem-vindos. Boa noite, a gente já vai começar a nossa live. Boa noite, mãe! Boa noite, Carol! Boa noite, Jaque, Rose. Gente, boa noite! Olá, boa noite! Oi, Carol, bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite. Gente, primeiramente, vamos entrando, né? Vamos chamar a galera, né, Carol? Vamos esperar um pouquinho aí, o pessoal já tá entrando, ó. Isso, pessoal, muito... Deixa eu baixar o som aqui. Gente, vamos mandar um aviãozinho para todo mundo aí, vamos compartilhar essa live, que hoje o bate-papo vai ser muito bacana, né, Carol? Vai ser muito legal. A gente vai trazer um monte de informações aí para nossa saúde mental ficar 100%. Exatamente. Uhum. Tô até de amarelo, porque hoje a gente vai falar muito sobre esse mês, né? Então... Esse nosso mês, né, que é o Setembro Amarelo, aí em prol da vida, né? Isso. E é pra gente, né, dar uma atenção aí a uma epidemia que já existe há um tempo, né, que é o suicídio. Então, a gente fica um pouco com receio de usar essa palavra, mas a verdade é que acontece bastante, né, pouco divulgado, mas acontece e a gente precisa trazer, né, essas informações para que as pessoas né, abram para possibilidades, né? Não sintam assim tanto em seu coração de que essa é a única saída, né? Então, com certeza, aí é um tema bem importante, né? Que bom que a gente tem essa campanha aí, que é uma campanha brasileira, né? Então, também o nosso país está ativo aí nesse cuidado com a vida, com a saúde mental. Isso mesmo. Então, gente, para a gente dar início a esse bate-papo aí, eu vou me apresentar rapidinho, depois eu vou passar a palavra para a Carol. Para quem não me conhece, eu sou Leia, sou gestora aqui da Clínica Ultramamo, sou esposa do Dr. Luiz Fernando, sou gestora aqui da clínica há 7 anos, então eu sempre tenho esse contato com o paciente, gosto muito desse trabalho de sempre estar em frente e mais próximo do cliente, né? Então, eu gosto desse contato, essa troca, isso me faz muito bem. Então, hoje também quero agradecer a Carol, porque eu quis muito chamar ela para conversar nesse mês, né? E ela aceitou. Eu sei como é corrida a tua agenda, né? Tua agenda é sempre muito lotada, fazendo os atendimentos online. Então, obrigada, Carol, por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, as suas especialidades. Então, passo a palavra para você. Seja bem-vinda. Tá bom, Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom a gente estar falando assim um pouquinho mais aí sobre as coisas que às vezes ficam assim mais no consultório, né? Então, abrir aí as possibilidades. Então, agradeço a você, Leia, Dr. Luiz Fernando, né? Toda a equipe da Ultramamo pelo convite. Vou contar um pouquinho, então, da minha formação, da minha história. Eu sou psicóloga, meu nome é Caroline. Eu sou formada há 13 anos, me formei na Univale. Sempre morei aqui em Itapema no tempo, assim, desde a minha formação, né? Sempre morei aqui em Itapema, mas já atuei em várias cidades aqui da região,
né? Logo que eu me formei, eu atuei na área de educação, na rede pública municipal. Fiquei um tempo trabalhando mais, assim, na área infanto-juvenil. E sempre, né, em paralelo, tendo o consultório. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai se transformando. Já ministrei também aulas em cursos técnicos. Já foi minha professora. Já fui tua prof, né, Lé? É verdade. Exatamente. Já fui tua prof, que foi onde a gente teve nosso primeiro contato. Isso Então, mesmo. também já, né, trabalhei com grupos de desenvolvimento pessoal, já fiz atuação aí em retiro de imersão. Hoje em dia a gente não está podendo fazer muito grupo, né? Mas esse ainda é um dos focos que eu atuo. E atualmente eu trabalho aqui em Itapema, tenho um consultório aqui na cidade de Itapema, só trabalho aqui e também agora temos os atendimentos online, né? Que está abrindo assim também bastante para o pessoal estar acessando o nosso serviço. Né? Então, falar um pouquinho da minha formação. Eu me formei na Univale, né, em psicologia. E aí depois eu fiz uma formação em psicoterapia corporal. Depois fiz mais uma formação em psicoterapia baseada em mindfulness. Como eu já tinha essa experiência na área infanto-juvenil, né, é uma demanda que surge às vezes aqui no consultório. Também fiz uma formação nessa área, né, que a gente sempre tem que estar se atualizando. E atualmente, assim, também, né, concluí uma especialização em psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização. Ai, Né? adoro Então, esse tema. é muito legal, assim, né? A gente traz, assim, a questão da saúde mental, tem muito, às vezes, um misticismo, assim, as pessoas entendem que, falar de saúde mental, mas como assim? Eu tenho saúde. Mas é uma construção do dia a dia, né? No nosso mundo, assim, frenético e tudo mais. A gente fala, às vezes, em depressão, fala em ansiedade, mas a psicologia positiva, ela trabalha essas questões trazendo para a saúde, né? Tanto a psicologia corporal, eu sempre busquei essas formações, assim, que traziam as pessoas para a saúde, né? Ao invés da gente... o diagnóstico é importante, a gente faz o diagnóstico, né? Sempre ali em conjunto com o médico psiquiatra, né? Que faz o diagnóstico. Mas eu costumo dizer assim, quando a pessoa chega aqui, ela vem com o diagnóstico, mas o diagnóstico é um pano de fundo, porque é a pessoa que vai ser trabalhada e vai se desenvolver, né? E o ser humano sempre tem um potencial incrível, assim, de se reinventar e de ressignificar. E eu acho que isso que é importante a gente estar trazendo um pouquinho hoje, apesar de ser o tema, né, do Setembro Amarelo, que fala sobre, né, o suicídio e tudo mais, mas a gente está trazendo, assim, de uma forma que traga para essa questão, assim, de renovar, de ressignificar, o quanto que se pode abrir as possibilidades, né? Ao invés de a gente, assim, levar mais para um lado da doença, trazer para o lado da saúde, porque todo mundo tem um potencial de saúde, né? Sim. Mesmo que a pessoa, às vezes, está, assim, num momento, assim, muito delicado da vida, ela tem um potencial de saúde. Então, a gente tem que acessar esse potencial. Bem isso. E a gente estava muito acostumado no piloto automático, né? Assim, sempre naquela correria, naquele dia a dia. E daí a gente foi pega esse ano, né, com essa questão da pandemia e todo mundo parou, né, Carol? Então muita gente teve que parar total e olhar também para si, né? E muitas pessoas acabaram, né, querendo ou não, desencadeando um pouco dessa depressão, né, ansiedade, essas questões, tudo que o isolamento acaba proporcionando, né? Então, a gente vê como é importante, né, a pessoa tentar procurar ajuda, tentar ver o lado bom, por mais difícil que seja, né? Mas tudo tem um lado bom, né? Então, o que você me diz sobre essa questão da pandemia, dessa questão, né, das pessoas estarem realmente se preocupar consigo mesma, se olhar, né? A pandemia tá, assim, dificultando que as pessoas se distraiam de si. Porque a gente consegue se distrair facilmente da gente, né? Com tantas coisas, assim. A gente costuma evitar o que dói, evitar, assim, aquela conversa desagradável, às vezes,
né, uma relação que não tá tão legal, a gente costuma evitar que, né, se reconecte, né, com amigos, com familiares, né, com as pessoas do trabalho. Então a gente vai se distraindo, às vezes, né, não tá muito feliz com o cotidiano, mas depois eu faço alguma coisa, vou fazer uma viagem, vou comprar uma roupa nova, vou comprar algum acessório. Para depois, né? E aí vai se distraindo. Então a pandemia, de uma certa forma, ela impossibilitou essa distração, né? Porque a gente teve que ficar dentro de casa ali os primeiros 15 dias mesmo que teve ali o lockdown. Então não teve mais como se distrair. As pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram que olhar para si, olhar para suas vidas, olhar para sua trajetória, né? Muita gente fez assim uma ressignificação ali da sua história, né? Muitas pessoas tiveram mudanças importantes e outras ainda estão nesse processo, mas a verdade é que a pandemia possibilitou que a gente, né, parasse de se distrair. Então também é uma coisa importante, né? Mesmo que venha às vezes uma tristeza, venha uma ansiedade, também é importante olhar para isso, né? Para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo e transformar aquilo numa coisa boa. É que nem a gente estava comentando ontem, né? Na dor que a gente cresce, que a gente aprende, né? Ontem eu contei um pouquinho para Carol da minha história, né? Que eu também tive uma depressão, né? As pessoas olham assim, a nós, quem não conhece, acha que a gente tem uma vida perfeita, um casamento perfeito, tudo perfeito, né? Mas ninguém sabe que a gente também tem os nossos altos e baixos, né? Eu e o Fernando, a gente teve um problema de saúde há um tempo atrás e ele também teve depressão por conta desse problema de saúde. Mais tarde eu fiquei com medo, com receio de eu não tinha o meu filho ainda, de não construir a minha família, né? E fiquei com medo de perder meu marido, a gente fica com um monte de inseguranças, quis engravidar, consegui engravidar, mas a primeira vez eu perdi, então aquilo ali também me deu um certo desconforto, uma dor, sabendo que realmente eu estava, será que eu não poderia engravidar novamente? E tudo aquilo ali a gente vai acumulando, a gente vai deixando, né? A gente vai colocando para dentro e tem uma hora que não dá mais, né? Depois para frente eu consegui engravidar, tive uma gravidez tranquila, mas na gravidez eu me cedi, né? Eu quis, assim, eu me cedi tanto que eu engordei demais e no final da gravidez eu não me reconhecia mais frente ao espelho, né? Então eu fiquei, depois que meu filho nasceu, graças a Deus nasceu perfeito, mas eu desencadeei uma depressão pós-parto, né? Eu não me via frente ao espelho, eu só chorava, eu não, né? Pouquíssimas pessoas sabiam, mas o meu marido, a minha mãe, as pessoas mais próximas sabiam que eu estava mal, que eu não, sabe, que eu não me aceitava. E um dia, uma manhã, eu acordei e eu falei, não, eu preciso ressignificar isso, eu preciso mudar isso, e eu tomei a decisão de mudar a minha história, né? Então eu consegui aí em 3 meses focar, fazer uma atividade física, fazer uma reeducação alimentar, procurei uma ajuda, né, com um profissional também. Na época foi uma coach que me ajudou muito, porque tem que estar as coisas alinhadas, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, tudo alinhado, né? E com isso eu consegui um resultado que, como eu comentei para você ontem, né? Que eu me amei, eu me amo muito antes da minha gestação. Eu tive, né? Eu consegui um resultado bem melhor antes da minha gravidez. Então, para mostrar que realmente o poder da nossa decisão está aqui, né? As nossas atitudes, é tudo a nossa mente, é tudo que a gente precisa realmente tá aqui, é conseguir melhorar e aprender que a gente pode, sim, no próximo dia ser melhor do que ontem e não desistir, né, da nossa história. E então eu sei que depressão não é fácil. Eu vivi, meu marido viveu, a minha mãe viveu, tive tias também que tiveram, mas assim, a gente sabe que vai passar, que você tem que se apegar, tem que ter né, uma ajuda, mas que a gente não pode deixar, né, que essa energia ruim tome conta da nossa vida, né, Carol? É isso aí, realmente, assim, ó. E é muito interessante você falar isso, porque né, como você começou dizendo, contando a tua história. Às vezes as pessoas olham assim, né, nas redes sociais, olham para nossa vida e pensam, mas a vida daquela pessoa é perfeita, por que que a minha não é?
né? E a verdade é que não, a vida de ninguém é perfeita, porque a perfeição, ela é uma coisa que realmente não existe, né? A gente tá sempre buscando coisas para agregar na nossa história, na nossa vida. E nesses momentos, assim, né, de tristeza e tudo mais, também possibilitam, né, que a gente se renove. Você colocou assim, mas aí eu talvez, se isso não tivesse acontecido, você nunca saberia o tanto que você poderia atingir, assim, né, com relação ao teu corpo, com a tua autoestima, com as coisas que você aprendeu. Talvez se você não tivesse passado por esse processo de ressignificar a vida, de olhar, né, para, poxa, eu não tô legal, isso eu tô me sentindo, né, triste, eu vou procurar um auxílio, eu vou entender o que está acontecendo. E aí vem esse diagnóstico, né? Poxa, é depressão, e agora? Né? O que eu faço? Então, você buscar as possibilidades, né? E não, assim, pensar que não existe, que não tem como ir em busca, né, de algo mais. E você falando, assim, que, né, teu esposo teve, aí que sua mãe também teve. Muitas vezes a gente ouve, assim, essa questão, porque a depressão, ela é genética. E realmente, né, a genética, ela influencia bastante na nossa vida, na nossa história, né? Ela traz, assim, todas as nossas características físicas e também emocionais, né? A gente teve aí, antes de nós, toda uma geração que viveu coisas e que, né, isso tá nos nossos genes. Mas, assim, o que a psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização, traz sobre felicidade, que são estudos, é ciência, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui é baseado em estudos. Então, o que essa psicologia positiva traz? Que a felicidade, ela é 50% genética. Realmente existe a depressão genética, existe história de vida que traz depressão e existe a questão genética. Mas, assim, a boa notícia é que 40% da nossa genética, da nossa vida, ela é hábito. E 10%, né, do que traz a depressão tem a ver com os eventos externos. Então, se 40% é hábito, olha que interessante, olha que legal. E 10% são eventos externos, então a gente tem 50% de genética, que a gente pensa que não pode modificar, mas eu já vou explicar um pouquinho. E os outros 50% que dependem das nossas atividades cotidianas. Né? Depende de como a gente faz as escolhas e de como também a gente pode transformar a nossa vida, né? Porque hoje em dia se entende que o ser humano, ele antigamente pensava que quem tinha mais a neuroplasticidade eram as crianças, porque elas aprendem mais, elas assim têm uma capacidade incrível de transformar as coisas, aquilo que elas aprendem, aquilo que, né, de repente, quando acontece rápido, uma tristeza, é muito rápido. Mas os estudos atuais mostram que o adulto, ele também tem essa capacidade. Ele também tem... O nosso cérebro, ele é um cérebro plástico. O que isso significa? Que a gente se adapta, que o nosso cérebro, quando a gente dá a possibilidade, quando a gente abre a possibilidade de novas descobertas, de novos olhares, o nosso cérebro, ele faz novas conexões. Então, ele também se regenera, ele se molda, ele atua. É claro, tudo tem que ter uma constância, porque não é de imediato, né? Provavelmente essa tua transformação, ela não foi assim, você acordou um dia e era uma nova pessoa. Não, foi mas a tua constância, né? A tua rede de apoio, o teu processo, ele fez com que a tua mente se alinhasse com os teus objetivos, com o teu corpo, né? Que toda essa tua genética, né? Que estava te trazendo, de repente, assim, além das coisas que você viveu, tinha as questões genéticas, você transformar o teu cotidiano fez com que também o teu cérebro se reconectasse, né? Que essa neuroplasticidade, ela fosse, assim, ativa e você conseguisse ressignificar e viver novas possibilidades, né? Então, isso é muito incrível. E me fala aqui, o que é o poder da gratidão?
A gratidão é bem legal também a gente falar um pouquinho, porque o que acontece com a gratidão? Quando a gente acostuma, geralmente assim, ó, quando a pessoa está num estado mais deprimido, ela tem dificuldade para olhar para as coisas boas da vida, para as coisas assim que trazem alegria, né? Tá tudo assim, você pode confirmar isso para mim, né, Leia? Quando tá nesse estado depressivo, nada agrada. A Nada. depressão, ela é uma falta, ela é uma alteração na vontade. A gente entende assim que quando a pessoa chega no consultório, Você uma vê coisa é problema em tudo, tristeza, né? Você vê problema em vê tudo, problema em você quer ficar em tudo. posição fetal, você quer ficar num ambiente escuro, né? Você não quer conversar com ninguém, Não tem vontade de faz nada. pra Então, assim, nada. ó, começou a perceber que, poxa, eu tô perdendo a vontade, tá perdendo o brilho, aquela coisa que instiga você a ir pra vida. Então, a gente tem que começar, né, a ligar ali uma luzinha de alerta, porque pode sim ser depressão. Então, como que a gente vai trabalhar, né, com relação à depressão? A gratidão, essa ciência, né, que estuda a gratidão, ela traz para nós comprovado que a gente precisa treinar a agradecer também, né? Ao invés de treinar apenas reclamar porque, poxa, que saco, tem uma pandemia que está acontecendo e agora eu não posso sair da minha casa e todos os meus planos. Mas os planos de todo mundo esse ano, eu não sei, olha, eu acho que ao 100%, assim, ó, qualquer plano que a Sim, pessoa tenha feito, ela teve que adaptar. ela teve que se adaptar, se ajustar, né? A gente jamais ia imaginar uma pandemia, não é mesmo? Em Não, plano 2020, nunca, a gente não imagina uma coisa dessas acontecendo, né? Então, assim, tudo bem, está acontecendo isso, mas assim, o que eu tenho para lidar com isso? Ao invés da gente só pensar o que a gente não tem, né? sim. Trabalhar a gratidão é um treino para a gente olhar para essas coisas, agradecer, mas não é assim, então tá, vamos falar em gratidão, pronto, mas eu não tenho nada a agradecer. Poxa, todo mundo tem alguma coisinha para agradecer, né? Mas nossa, tá tudo errado na minha vida, eu não gosto de nada que tá acontecendo, eu não gosto de mim. Então, assim, poxa, o que você tem para agradecer, né? Todo dia a gente tem, eu gosto muito de usar isso, e até assim é uma prevenção aí que, né, tem se discutido sobre o coronavírus, que é a vitamina D. Sim. E o sol, ele não cobra, é grátis, gente. A gente adora tudo que é gratuito, não gosta disso? Verdade. Uhum. E aí, então assim, ó, a natureza, ela é tão generosa. O sol nasce todo dia Todo pra dia. gente, no mesmo Não horário. cobra nada, né? É gratuito. Aí eu falo assim, às vezes eu faço até posts assim que eu me inspiro. Ai, que delícia esse sol, né? Assim, mesmo um dia nublado, o sol tá ali, ele tá entre nuvens, mas a vitamina D que ele vai fornecer, então a gente pode começar a agradecer por isso, né? Uma coisa que todo mundo tem, não tem assim, que o sol nasce para todos. É a Sim. mais pura verdade. Então, assim, o sol nasceu para você. Acredite nisso, porque o sol nasce pra gente e ele é uma fonte inesgotável de vitamina D. A gente precisa usar isso. Então, mesmo em meio à pandemia, né, temos assim, ó, mas eu não posso sair para tomar sol, mas você tem, abre a janela, sente, né, o sol, uma coisa O legal ar, também né? é circular o ar, para quem tá assim se sentindo, né, nesse estado um pouquinho assim mais deprimido ou tem esse diagnóstico. Muitas pessoas, né, pioraram alguns quadros assim de depressão, de ansiedade ou, né, outras situações assim que estão vivendo. Então, só de você abrir a tua janela, respirar aquele ar puro, porque quando a pessoa está num estado depressivo, quando a pessoa está deprimida, o organismo dela fica bem lentinho, né? Isso aí também os estudos comprovam que a nossa respiração ela é uma fonte de vida. Se quem está assistindo aí a live agora parar assim um pouquinho e prestar atenção na respiração, né? A gente já consegue fazer um diagnóstico do nosso organismo. Ó, se a gente, né, permite que o ar entre, né, percorra todo o nosso interior e também possa se renovar. A gente precisa renovar esse ar.
essa oxigenação interna, né, que ativa o nosso organismo. Então, isso também é gratuito. Você abrir a janela, sentir o sol, sentir o vento e respirar assim, ó. Um minutinho que você faz essa respiração, você já sente mais vitalidade, você já consegue potencializar, né, a tua atividade aí interna para novos começos, né? É E claro, acalma, né? E acalmar um pouco também. Às vezes a gente tá meio, né, acelerado, angustiado, né? O poder da respiração, né, Carol? É muito importante também essa questão, né? é muito importante a gente ter, sabe, esse cuidado, esse olhar, porque mesmo assim, agora a pandemia assim já não tá mais em lockdown aqui na nossa região, né? A gente tá trabalhando e muitas vezes volta naquele ritmo frenético que estava acontecendo antes de se distrair e tudo mais. Mas todo dia é importante, sabe? Isso é um autocuidado. Isso auxilia o autoconhecimento, parar, pensar, refletir, respirar. E nesse momento, fazer uma prática de gratidão. Para que o teu cérebro, para que o teu organismo se envolva nisso e comece a potencializar. Se você tem ali na tua genética 50% assim de reclamar, você pode ativar isso para você começar a falar mais em gratidão, a agradecer mais, né? Depois você começa a agradecer o sol que entrou, o ar que renovou, aí você já vai começar a agradecer outras coisas, né? Uma água que você ingere, ai que bom, olha o meu organismo está recebendo essa água, está sendo, né, bem hidratado, um alimento, porque todo dia a gente ainda tem tem mais isso aqui, a nossa região aqui, a gente, né, consegue assim ter uma boa alimentação, as pessoas têm acesso, né, a uma água encanada, então assim, por menos que a gente às vezes pensa que tem o que agradecer, mas isso todo mundo tem, poxa, mas assim, algumas pessoas realmente não têm, né, e é uma realidade nossa, a gente vive numa região assim, que permite que a gente tenha acesso a isso. Então, a gente, sim, é importante agradecer. E sempre também olhar para o próximo, né? Olhar para o outro, né, Carol? Se colocar no lugar do outro, né? Ter gerando, né? Se fazer o bem, né? Também é importante, né? Nesse momento, né? Ajudar as pessoas que não conseguem ir no mercado, né? Tem muitas, né? Ajudar as pessoas mais idosas que têm tudo, né? A gente nesse momento também a gente tem que se colocar no lugar do outro e tentar ajudar, por mais que o contato físico não seja tão, né? Nesse momento não possa ter, mas pelo menos tentar ajudar com uma ligação. Eu achei muito bacana, esse mês, 2 vezes eu já recebi uma ligação de um anônimo, querendo ler uma palavra, né? Então, assim, o quanto isso faz bem pra gente, né? Então, proporcionar isso pro outro também é muito bacana, né? E isso também é algo que está comprovado que faz com que a gente tenha uma vida mais feliz. Você praticar, né, essa generosidade, essa troca, você se doar para as pessoas. Eu costumo, assim, também indicar, muitas vezes a pessoa, né, não está vendo saída, não está conseguindo, assim, melhorar o astral, mas sempre tem alguém que está precisando de uma força, de uma mão. Não é que você vai deixar a tua dor de lado e vai cuidar da dor do outro, mas você, em algum momento, vai escolher tá se doando para aquela pessoa e tá tendo. O que será que Oi, voltou. aconteceu? Oi, voltou. Voltou? Tá. Aham. Tá me ouvindo? Tô, agora já apareceu bem aqui. Aí. Tava em Aham. dúvida se eu tava travada também, mas eu Pessoal, acho estão que o ouvindo pessoal. bem? Estão ouvindo? Dá um joinha aí, coloca um positivo para nós, se estão ouvindo bem. Eu acho que sim, né? Carol, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Tá um pouquinho Carol, tremido o tá, né? vídeo, mas eu tô te ouvindo. Tá. Ô, Carol, e fala um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, o que é importante, né, para a gente aí. O que você pode falar para nós sobre o autoconhecimento?
Então, quando a gente está nesse processo, né? Por exemplo, agora que teve a questão da pandemia, que tudo isso que a gente conversou, né? Que tantas pessoas tiveram que olhar para si. Muitas pessoas podem ter observado isso, alguns talvez não, né? Mas algumas pessoas, poxa vida, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Para que é o meu trabalho? Como foi esse processo das minhas escolhas, né? Então, o autoconhecimento é isso mesmo que fala, é a gente se conhecer, Sim. né? É a gente se entender, saber o que a gente gosta, o que faz sentido na nossa vida, né? Viver com propósito está comprovado que traz uma vida mais feliz. Porque a felicidade, ela não é linear, não é todos os dias acorda feliz e saltitante, né? Eu gosto de É falar uma assim. montanha, né? Então, tem dias que a gente vai estar um pouquinho mais triste, tem dias que a gente vai estar mais feliz, tem dias que a gente vai estar mais ansioso, tanta coisa que acontece, né? Hoje, por exemplo, um pouquinho antes da gente começar a live, a gente quer que as coisas, né, fluam, que dê tudo certo. Então, a gente sente um pouquinho, assim, de ansiedade. É normal, né? O que o autoconhecimento proporciona? Que a gente consiga compreender isso dentro da nossa trajetória. Poxa, eu tô me sentindo assim, mas aconteceram coisas, né? Não se afastar do que a gente sente, porque todo ser humano vai sentir em maior ou menor grau todas as emoções, né? Ah, tem emoção boa e tem emoção ruim. Não é emoção boa ou ruim, é uma emoção. Então, por que essa emoção que talvez me dê mais desconforto, talvez um medo, talvez, né, uma raiva, por que essa emoção está preenchendo mais o meu ser? O que isso está acontecendo? O autoconhecimento propicia que a gente consiga compreender os nossos processos, que a gente consiga entender o que acontece dentro da nossa trajetória e também que a gente possa ir mais de encontro com as coisas que nos fazem bem, né? Às vezes até uma roupa que veste todo dia nem é a roupa que gosta de vestir. Poxa, mas eu uso uniforme. Tudo bem, mas e no momento que você tá no lazer, no momento que você, né, tá assim mais descontraído? Quais são os momentos que você explora a tua personalidade? Até mesmo dentro assim de um processo mais formal de trabalho, a gente consegue explorar a nossa personalidade, A né? Trazer um autoaceitação, pouquinho né? de nós. E isso é muito importante, porque eu costumo dizer assim, ó, cada pessoa é tão especial, cada pessoa tem tanto para trazer, que um pouquinho que a gente traz assim de nós, no nosso fazer, mesmo que seja, sabe, qualquer função, qualquer papel que a gente desempenhe. Ai, mas poxa, o meu trabalho é bem automático, assim. Mas você consegue dar um propósito para o teu fazer no dia a dia, né? Mesmo que não seja aquilo que você mais quer na tua vida, na tua trajetória, você consegue colocar um propósito naquilo. E quando você tem autoconhecimento, você entender realmente o que você quer e o que você é e quem você é. E aí, como que você vai... Quais os caminhos que você vai traçar para chegar o mais próximo daquilo que te faz feliz, né? Ai, mas o que também, assim, a gente precisa ser coerente, entender que tudo é um processo, né? Uma das coisas que eu acho que, assim, são alguns, assim, obstáculos, assim, à felicidade, à alegria, é quando a gente coloca uma escadinha na vida, que eu costumo falar assim, que é a escadinha da vida, né? Que tem um processo que a gente aprende lá na escola, assim, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai passando de ano. Depois, isso não acontece mais na nossa vida, depois que a gente sai da escola, né? Isso não acontece mais. Essa escadinha, ela não existe. Então, os tempos que as coisas acontecem, às vezes, é diferente do tempo que a gente espera, do tempo que a gente, né, quer que aconteça. Então, exige um autodesenvolvimento, um autoconhecimento para que a gente também possa desenvolver, né? Ah, mas eu não tenho paciência. Poxa, então, se naquele momento as coisas não estão fluindo, é importante desenvolver. O que eu preciso? Poxa, você se conhecendo, então, né, nesses momentos assim de uma tristeza, onde as pessoas não veem saída, investir em autoconhecimento. Eu costumo dizer que hoje em dia tem tantos recursos, Tem, tem a internet, né? tem A gente videoaulas, tem tem podcast, muita tem coisa várias. para a pessoa começar assim, ó, abrir a mente, né? Não tá assim um termo, a expansão da consciência. Mas o que é expandir a consciência? É você ter novos olhares. Então, o autoconhecimento possibilita que você
vá cada vez mais em encontro com o que te traz alegria, com o que te faz feliz, né? Que você abra possibilidades, que você, mesmo dentro daquilo do teu fazer, que não é o teu sonho mais esperado, mas como que eu vou fazer, né, para ir de encontro ao meu sonho, ir de encontro às minhas, né, expectativas aí de vida, de alegria, de felicidade. Então, isso é muito importante, assim, sempre estar se conhecendo, buscando, ouvindo, né, pessoas que já passaram, né, por momentos difíceis também, né? Muitas pessoas dão relatos hoje em dia de como que ultrapassaram, né? Até agora você mesmo contando isso, faz muito sentido, assim, para muitas pessoas. Poxa, eu também estou passando por isso. Então, se ela conseguiu, saiba que, né, todo mundo tem esse potencial. Tem muita gente que está em sofrimento, né, Carol? É importante, né, a gente poder ajudar essas pessoas, né, com uma palavra, né, com um sorriso, né? A gente sabe que é possível a gente mudar a vida de uma pessoa através de uma palavra, de um sorriso, de um bom dia. Pelo menos aquele dia ela vai se sentir amada, se sentir valorizada. Então, né, o sofrimento hoje está complicado. Muitas pessoas precisam, né, se cuidar e ter essa ajuda, né? A gentileza, né, também é uma premissa aí fundamental para que a gente traga, né, momentos assim de felicidade na nossa vida. Já diz aí que gentileza gera gentileza, é verdade. Quando você é gentil com as pessoas, né? Ah, mas aquela pessoa hoje não me tratou muito bem, mas tudo bem, então você pode dar limite, você pode talvez, né, sinalizar para a pessoa que não foi legal a maneira como ela, né, te abordou, mas isso não te impede de devolver com gentileza. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? E é como eu falo, às vezes a pessoa chega aqui no consultório e fala, ai, mas isso está acontecendo na minha vida, não acontece com mais ninguém. Tá, mas você contou para alguém o que está acontecendo na tua vida? Não, não contei para ninguém. Então, por que você acha que as outras pessoas vão te contar? Essa outra coisa que às vezes prejudica, assim, com que a gente possa, né, ter esse potencial de felicidade, é comparar muito a nossa vida com a vida das outras pessoas. É legal olhar assim, ó, né, se inspirar em pessoas que, né, estão de repente alcançaram já seus objetivos, conquistaram, mas elas tiveram uma trajetória até ali, né? Como você falou, às vezes a pessoa olha e vê, poxa, mas aquela pessoa conquistou e ela tá tudo bem na vida dela, mas teve um processo, né? E esse processo exigiu, às vezes, desenvolver paciência, ter um autoconhecimento. Então, isso também é bem importante, assim, não se comparar. Quando você acessa a rede social e vê uma pessoa que você admira, que você vê que está, assim, fazendo algo que você acha que, poxa vida, que legal, eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo, né? Pensar que, de repente, assim, poxa, mas o que eu poderia fazer para, de repente, ir de encontro com isso que essa pessoa está me inspirando, que eu estou admirando, né? Você mesmo sinalizou para mim, né, ontem que já aconteceu isso, né, de alguém falar isso para você, né? Não sei se você quer falar um pouquinho. Eu recebo, assim, eu tenho a oportunidade de várias vezes, assim, por semana eu recebo uma mensagem de alguém que se inspirou, né, na minha história, ali, na minha transformação, né, do meu emagrecimento. E até mesmo, assim, no meu dia a dia, o que eu compartilho, né, da minha vida, da nossa família, eu recebo, né, as pessoas que até, eu até comentei com você de uma seguidora que virou até amiga minha, né? Que ela me segue de longe da Itália e ela também estava desencadeando uma depressão pós-parto aí, ela tinha duas meninas, e o quanto eu consegui ajudar ela aí só de conversar, de ela começar a me seguir, de eu compartilhar alguns momentos com ela e ela conhecer um pouquinho mais da minha história, o quanto eu fiz bem para ela, né? Então, isso é muito gratificante quando a gente recebe essas mensagens, porque a gente sabe que um pouquinho, uma palavra, alguma coisa vai fazer sentido na vida de alguém, né? Então, é muito legal isso, assim. E todo mundo, né? Todo mundo é possível fazer, né? Todo mundo pode fazer
pequeno movimento na vida de alguém, né? É só se permitir, é só realmente querer ajudar, né? E eu sempre tive esse coração que eu gosto muito de me colocar no lugar do outro, eu sempre quis ajudar muitas pessoas, então isso realmente me deixa muito feliz, sabe, quando eu recebo. E eu acho que esse é o caminho, a gente não veio nesse mundo por acaso, né? A gente veio com um propósito. E eu acho que o meu propósito realmente é impactar vidas, é ajudar pessoas. E quando eu estou nesse contato com você, que a gente está aqui numa troca, né? É muito bacana, porque eu sei que a gente está falando aqui coisas que vão realmente fazer sentido na vida de algumas pessoas e vão ajudar elas de uma maneira positiva, né? Então, isso não tem preço, eu acho muito bacana isso. E que mais pessoas façam esse movimento, né, Carol? Que isso se duplique, que isso transborde na vida das pessoas, né? Com certeza que inspire muita gente, né? E você falou, olha o que você falou que interessante, ó, um propósito, né? Quando você encontra o teu propósito, mas poxa, como encontrar propósito? Como assim? Tudo tem uma forma, né? Todo fazer tem uma forma de encontrar um propósito. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Quando você entende quem sou eu e o que que eu quero, qual é o meu propósito nesse meu fazer, né? Por É, mínimo que seja, sempre tem um propósito. Isso é é, transformador. Isso é uma coisa assim que faz com que você, apesar de qualquer adversidade, você sabe que esse é o teu propósito, né? é, E essa também é uma das coisas que fazem com que você vá de encontro à felicidade. Encontrar propósito no teu cotidiano, no teu fazer, né? E você usou isso agora, né? Você deu esse relato, foi uma coisa que você viveu, que você teve uma depressão e de repente nisso tudo você viu um propósito. Poxa, eu passei por isso, né? Eu até gosto de brincar assim, ó, no fundo do poço tem uma mola, né? Que é. eu vi um dia num, num programa. E aí eu sempre uso aqui no consultório para as pessoas assim, ó, porque existe o fundo do poço, mas ele tem que servir para então tal. O que está acontecendo, né? E foi o que você fez, você ressignificou. Poxa, Exatamente. não tá legal, eu tô com depressão, então eu preciso viver com propósito. Qual é o meu propósito? Talvez isso abriu para esses questionamentos. É. Então, né, quando tá vivendo esse momento de dor, de sofrimento, não pensar que é algo que nunca vai acabar, mas que é um momento para você, então tá, o que que tá me doendo? Se tá doendo, eu tenho que olhar para isso. Se a gente tem uma ferida física que dói, a gente não vai lá e passa um remédio, a gente não vai lá e cuida. Pergunta para tua dor, né? O que que tá doendo? Como que eu posso curar isso? O nosso corpo, ele também é sábio, né? Eu falei um pouquinho, a gente usa esse termo técnico, a neuroplasticidade. Eu O até nosso tinha corpo é perguntado o que que é. sábio, né? O nosso corpo é sábio. Eu falo assim, a ciência, ela existe há muito... o ser humano existe antes da ciência. Então, a gente está aqui onde está, entendemos muitas coisas, mas o nosso corpo é sábio. A gente tem uma sabedoria interna, cada pessoa tem. Claro, é muito importante sempre a gente procurar ajuda médica, ajuda profissional, né? Mas saber sempre que, assim, ó, apesar de qualquer pessoa te falar coisas e tudo que a gente ouve ao redor, se conectar com o que é importante, com essa sabedoria interna. Que foi isso que, né, te trouxe o propósito. Poxa, então qual que é o meu propósito? Poderia ser qualquer coisa. E você encontrou o propósito nessa troca, né? Em dividir suas experiências, em trazer, né, para essas mulheres que, né, se conectam com a tua história, um pouquinho da tua verdade. Como que você ultrapassou tudo isso? E que qualquer pessoa consegue, né? Como eu falei para você ontem, né? Se ao menos a pessoa tentar, né? Se ela sair, se ela se permitir sair da zona de conforto, porque o difícil é a gente sair, né? Da nossa zona de conforto. Mas depois que a gente sai, que a gente começa a ver, que a gente começa a colher os resultados, dificilmente a gente vai querer voltar, né? A estagnar. Então, assim, é se permitir a dar o primeiro passo, né? Ir devagarinho, aos poucos, né? Se permitir a mudar, né? Eu acho que é esse que é o principal. Gente, a gente está vendo, tá? Aqui as mensagens. A Carol, não sei se ela está conseguindo ver ali, mas eu tô vendo que a Estela, a Mariana ali estão, acho que são tuas clientes, ou tuas amigas, Carol, que estão escrevendo bastante ali. Obrigada, meninas. O feedback Ai, de que vocês é legal. bem importante.
Que legal. Depois a gente responde todo mundo que está escrevendo aí, que precisar de alguma coisa, né? A gente vai Carol, responder. meu Deus, e tá passando rápido, né? Então, assim, pra gente, a gente falou de tanta coisa já, mas vamos falar um pouquinho sobre outubro ou setembro amarelo, né? O suicídio, né? O que é importante as pessoas saberem sobre esse mês, sobre esse movimento, aonde que elas conseguem procurar ajuda, apoio. Fala para nós um pouquinho mais sobre isso. Assim, ó. O suicídio, ele é uma epidemia, né? Como eu já falei anteriormente. Então, a gente não pode ignorar. Quando uma pessoa, né, se você aí que está assistindo, que, né, vai nos assistir, alguém perto de você, ou se você tem esse sentimento. Muitas pessoas, a gente pensa que não, mas muitas pessoas às vezes pensam em não, sabe, por fim a própria vida. Mas em geral, dificilmente quando eu pergunto, poxa, mas você quer terminar com a sua vida porque você quer ir para um lugar pior? Então não é que a pessoa não quer mais viver, ela quer acabar com o sofrimento. Ela quer fazer com que aquela dor que ela está sentindo, porque, gente, a depressão dói. Você lembra, Les, quando você estava assim, num Meu Deus. momento triste, né? Mas assim que você não queria muito contato, se te doía, você sentia no físico? Sim, a gente não vê saída, né? A gente só quer ficar se lamentando, reclamando, né? E dói tanto aqui como o físico, né? Eu vejo porque dá um relato bem rapidamente da minha mãe, né? Quando ela entrou no estágio de depressão, eu levei ela, né? A gente levou ela em vários médicos, né? Ela fez exame de tudo e ela não tinha absolutamente nada, né? Mas ela sentia dores no corpo, aquela fibromialgia que, né? Dores e dores. Então, realmente, porque era efeito da depressão, né? Então, quando a pessoa quer, às vezes, né, ela comenta que não quer mais viver, ela não quer ir para um lugar pior, ela só quer terminar com aquela dor. Sim, Mas essa dor, ela, quando a gente olha e cuida dela, como eu falei, por que que uma dor que um corte físico que aparece, a gente sai, todo mundo para tudo, né? E vai lá cuidar. Então, a nossa dor emocional ela também precisa ser cuidada, né? Se a pessoa tem esse momento de não querer mais viver, passou isso pela cabeça, saiba que você não está sozinho. Que isso, né, acontece com muitas pessoas, mas que existem possibilidades, né? É importante, assim, que quem está perto ouça, né, com atenção, né, ofereça, assim, um cuidado, ofereça, assim, um sim, apoio, porque a pessoa precisa de apoio para sair disso, dessa tristeza profunda. A depressão é real, ela existe mesmo, né? Às vezes pensam, ai, é frescura, agora eles falam que é mimimi, que, né, é, tem que procurar alguma coisa, vai trabalhar, que passa. Gente, não é, é não sério, é. existe, né? Ela, assim, baixa todo, o nosso organismo todo se transforma. Quando a pessoa tá com depressão, ela precisa de apoio, de amparo. Então, eu sempre gosto, assim, de orientar que busque uma rede de apoio, né? Que busque pessoas que você, se alguém perto assim falar que não quer mais viver, liga o alerta. Não pensa que é frescura, que quer chamar atenção, porque toda e qualquer pessoa que fala nisso precisa de apoio, ela quer sair da dor. E como é que vai sair dessa dor? Né? Fazendo uma rede de apoio, assim, fazendo, né, com que tudo ao seu redor possa propiciar um ambiente melhor. Se de repente, né, você não está vendo saída, talvez outras pessoas possam te trazer isso. Eu sempre gosto de indicar, claro, tem, né, o serviço de psiquiatria, de psicologia. Depois vou deixar ali meu contato, né, tudo se alguém precisar alguma orientação, né, ou quiser buscar tratamento. Mas também a gente pode, né, buscar alguns recursos que tem, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu anotei aqui que eles têm sede assim, tem na internet, tá? Se digitar ali no Google CVV, vai achar o site, que é E é um site. www.cvv.org.br. Aham. E aí lá vai ter chat e vai ter também um telefone, que é o 188. Aqui em Itapema, o endereço é Rua 622,
número 63, no bairro Tabuleiro, das 8 ao meio-dia, todos os dias. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida. São pessoas que recebem treinamento para estarem ouvindo pessoas gratuitamente. É um serviço gratuito. Então, existe, né, todo um suporte que às vezes demanda uma questão financeira, mas também existe uma rede gratuita, Sim. né, que você pode acessar se alguém te procurou, se você não sabe o que fazer, acessa o CVV, é bem legal, né? Às vezes algumas pessoas me procuram e tal, e falam, poxa, Carol, eu não tenho condição agora de fazer um processo de psicoterapia, então eu vou dando esse apoio até que a pessoa consiga, né, formar uma rede, dou algumas orientações, porque é importante, né, que a pessoa se sinta apoiada. E aí, de repente, poxa, a pessoa se sentiu segura, ela se renova, ela se refaz, né? E outro também lugar que dá para procurar ajuda, assim, né, é a rede pública de saúde. A gente tem aí o Centro de Atenção Psicossocial, que são o CAPS, né? Todo município tem, mas para acessar o CAPS, geralmente precisa buscar os postinhos de saúde, né? Então, se você chegar no Consultar, né? posto, tem que consultar, vai passar por um clínico geral, geralmente, né? E aí ele vai avaliar, né? Muitas vezes aí vai indicar uma medicação e tudo mais, que a gente nem entra, né, nesse contexto, que é a área mais da medicina, mas que também é importante, mas o autoconhecimento é que vai, né, trazer toda a transformação. Então, é bem importante essas informações, né? Então, aí o telefone 188, né? Então, se você sabe de alguém que precisa de ajuda, mesmo aquela pessoa que não se permite ajudar, mas que você vê que realmente precisa, né? Talvez você entre em contato, relata, fala, né? Sobre o que você está vendo, vivenciando, né? Que de alguma maneira você vai ajudar, né? E a Carol deixou aí algumas informações, depois ela vai deixar, eu vou pedir para ela deixar aqui também a rede dela do Instagram, certinho, os endereços. E tá quase acabando. Carol, dá as dicas para nós aí. As dicas. Então, eu queria dar Quero dicas práticas, porque a gente fala na gratidão, né? Eu falei para Isso. agradecer o sol, vocês podem fazer isso todo dia, gente, que o sol nasce todo dia, hein? Aqui na minha casa nasce todo dia, nasce todo mundo. E assim, ó, existe o pote da gratidão. Olha só que bacana. Para quem não ouviu nunca falar no pote da gratidão, você pega qualquer pote, assim, um vidro que você tem, um potinho, e deixa ele do lado da tua cama. Todo dia antes de dormir, ou na hora que amanhecer, ou no momento que você quiser fazer ali a tua respiração, teu autocuidado, que agora todo mundo que assistir essa live vai fazer todo dia um E autocuidado. quem fizer, né, ô Carol, quem fizer, marca você aqui, né? Ai, legal! Gente, vamos fazer isso. Ó, também. quem tá aqui na live, vamos ver se vocês vão colocar em prática as dicas que a Carol tá dando aí. Marca a Carol, marca eu, que eu vou repostar também. Vamos fazer o pote da gratidão aí. E compartilhar aí para mais pessoas, Isso. né, se conectarem com esse pote da gratidão. Para as crianças Então, também é bom, né? nossa, é maravilhoso. Olha, aí vai escrever ali num papelzinho os motivos que você tem para agradecer o dia. Coloca no potinho. Todo dia você vai alimentar o teu potinho da gratidão. Quando chegar no final do mês, você pega aquele potinho e escreve em um caderno todos os motivos que você teve para agradecer aquele mês. Pode ser pequenas coisas, até coisas grandiosas, sabe? E aí você vai alimentando aquela gratidão e nossa, ó, você vai ver quanta coisa que tem para agradecer, que é maravilhoso, assim. E aí depois conta pra gente, então, que todo mundo vai fazer aqui, ó, 1 minuto por dia melhor do que nada, hein, gente? Vamos ver aí se esse exército tudo bem, vai fazer e vai marcar nós, né, Carol? Eu vou fazer, E outra vou fazer, dica... o Theo vai fazer também, né, doutor? Ó, o doutor Luiz Fernando tá ali, vai fazer também. Todo mundo vai entrar aí e vamos agradecer, porque com certeza a gente tem muito mais que agradecer do que reclamar nessa vida, né? Porque só o fato da gente estar aqui com saúde, compartilhando e trocando essas informações, a gente só tem que agradecer, né? E mais uma coisa, gente, está quase acabando. Carol, o que mais que a gente pode falar aqui para o pessoal que é importante antes de você deixar os teus endereços, como que o pessoal te acha? O que você acha mais bacana aí compartilhar que a gente não falou? Tem mais uma dica que eu quero dar,
que a gente não falou muito, que é sobre nutrir as relações. Ah, legal. Às vezes a gente pensa, eu tô sozinho, eu tô bem. Claro, né? Se a gente se ama, se a gente se gosta, a gente tá bem sozinho. Mas dos estudos, os estudos de felicidade, né, comprovam que nutrir relações, a gente ter relacionamentos saudáveis com as pessoas à nossa volta, né, também é algo que traz felicidade. Né? A gente vive, o ser humano é um ser social, né? Historicamente é um ser social. Mesmo que a gente viva a nossa individualidade, então nutrir os relacionamentos. Poxa, mas é muito difícil conversar com aquela pessoa e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia também, né, existe aí uma prática que é a comunicação não violenta, que aí é outro conceito, abrange outras coisas, né? E a educação positiva também, que traz, assim, num contexto que a gente possa, né, ter, assim, relacionamentos mais saudáveis. Então, isso também é bem importante. E outra dica que eu gosto de dar também é que às vezes a gente vai crescendo, quando a criança ouve uma música já sai dançando, né? Então, para ativar esse movimento, essa respiração, pensa se você está ouvindo as músicas que você gostava quando você era criança ou na tua adolescência. Quanto tempo que você está dispondo aí para você resgatar isso? É Ou muito até legal. mesmo agora, as músicas que você gostava, que nem a gente gostava de sair para dançar, um sertanejo, alguma coisa, né? Colocar essas músicas que fazem a gente recordar um momento legal, bacana que a gente viveu, né? Sempre é bom relembrar isso, né? Ligar ali o som, né? E curtir Chamar uma o marido música. para dançar. É isso aí. Olha, eu acho que é isso, a gente, né? Desfrutado aqui agora. Né? A gente não falou diretamente, mas assim, quando você para e respira e sente, né, o sol no rosto, então você está desfrutando do aqui e agora. E a nossa vida é aqui e agora, né? Voltando ali para a pandemia. Quem que imaginou que existia uma pandemia? Então temos que viver o aqui e agora, fazer projetos, né? Viver nossos sonhos, mas viver no aqui e agora é muito importante. Carol, então, gente, ó, aproveita aí, vamos tirar uma foto nossa, Carol, para deixar registrada. Pessoal, tira aí, marca a gente ali no Instagram, compartilha aí a nossa live. É a nossa primeira live, então quero agradecer demais a presença de todo mundo, né? Da audiência da Carol, o pessoal aqui da clínica também, pessoal, os nossos clientes, os seguidores que também nos acompanham aqui, todo mundo que entrou, os nossos amigos. Então, obrigada pela presença. Tira um print nosso, né, Carol? Marca, faz o coração. Marca aí, a gente. Marca a gente. Ó. Tira um print aí, galera. Gente, e Carol, fala aí para nós, como que o pessoal te acha, aonde que você está atendendo, se você está fazendo atendimento online, dá essa orientação para o pessoal agora para a gente finalizar. Então, os atendimentos online estão liberados, né? Antes a gente tinha algumas restrições, tinha que seguir ali algumas regras, mas agora, né, com a pandemia, facilitou. Então, pode me acessar, né? Eu tenho um WhatsApp, que é 47 99246 2499. Pode me acessar por esse WhatsApp. No Instagram também, né? Que é psicóloga Caroline Casagrande. E também tem o e-mail, que é psicólogacarolinecp@gmail.com. Pode estar acessando aí, né? E né, qualquer coisa que eu puder fazer. Aqui em Itapema, o meu endereço físico é na rua 248, número 322, no edifício Babylon. É o número 402, a minha sala, né? Mas a gente sempre atende com hora marcada, então se chegar aqui, provavelmente eu vou estar atendendo, não vou conseguir receber a pessoa. Então é importante sempre, né, estar procurando, ou pode procurar pelo Instagram, eu sempre respondo. Também pode entrar em contato aqui conosco aqui da Clínica Ultramamo, que a gente passa o contato da Carol, a gente direciona e, né, a gente sempre ajuda aí, faz essa troca. E eu vi que muitas pessoas gostaram da live, Carol, viu? Ai, que bom! Ó, que se torne frequente as lives. Sensacional. Ai, que legal! Viu? Parabéns, Carol.
com certeza. Já até falei para Carol que a gente vai fazer uma próxima live lá no meu perfil no Instagram, Léa Mamãe Fitness. Ela já está super convidada. Essa foi a nossa primeira, então, primeira de muitas, né, Carol? Nossa primeira de muitas, né? Muito bom compartilhar, assim, coisas que a gente, né, conversa às vezes intimamente, conversa no consultório e espalhar tudo isso, espalhar informação, né? Ter essa troca também. E esse feedback positivo, assim, faz a gente querer sempre estar se renovando.